Essa gravação desse vídeo é relacionada ao Civilization 3. Infelizmente o áudio não saiu do vídeo em questão, mas irei fazer a narração dos determinados eventos relacionados a esse jogo. Esse jogo é de 2005, inicia-se com um investimento da 2K junto ao Sid Meier. Então nessa relação acaba que o Sid Meier inicia a divulgação do seu trabalho, justamente criando o Civilization 3, que na minha opinião é o melhor Civilization, né? Bom, dessa maneira o Civilization ele se consolida como um jogo de estratégia, justamente em relação aos demais jogos, sobretudo por ser um jogo de turnos em que simula a realidade do passado da humanidade, né? Então, Civilization tem a grande sacada de ser um jogo em que os jogadores eles podem fazer uma história contrafactual, ao contrário dos jogos já estabelecidos, né? Dessa forma, o Civilization ele acaba tendo popularidade, e aí estou escolhendo um dos episódios, as conquistas, né? E nesse jogo a possibilidade de você jogar com a Mesopotâmia, a ascensão de Roma, também há a possibilidade de jogar com o final de Roma, a Idade Média, a Mesoamérica, né? A Era de Descobrimento, muito boa, inclusive. Também tem a porção do Japão feudal. Eu vou jogar agora a Europa Napoleônica, né? Mas também tem a porção da Guerra do Pacífico, né? A Segunda Guerra do Pacífico. Bom, abrindo aqui o cenário, você tem a possibilidade de jogar com o Império Otomano, com os britânicos, com a França, a Prússia e a Rússia, né? E também a Áustria e a Espanha. Mas também existem outros reinos que jogam nessa interação, mas eles são reinos de inteligência artificial. Então, que é o caso do reino das duas Sicílias, também é o caso do reino da Portugal, também o reino da Dinamarca, também da Suécia. Então eu vou escolher a França, que eu já tenho maior facilidade, Napoleão militarista e industrialista. Aqui também eu tenho a opção de mexer com a agressividade das inteligências artificiais, né? Iniciando o jogo, a gente vai começar com $400 de ouro, no ano de 1800, janeiro de 1800, em que a França ainda é uma república e não uma monarquia absolutista nem um império napoleônico, né? Aqui, estimado Napoleão, líder da industrialista e militarista nação francesa, você desvendou os segredos do nacionalismo, da diplomacia, da tradição militar e também da cavalaria. O ano é 1800, o nascer de um novo século, e na França há um homem que chega ao poder e que tem um grande fervor nacionalista dentro do seu país. A despeito de ter uma estatura baixa, ele aparenta ter grandes aspirações para a França e para a Europa. A França desenvolveu um novo sistema militar e um boost de legiões de perigosos Voitiers, né? Então aqui nesse cenário está aberto a questão das alianças fechadas em 6 nações não alinhadas, né? A coalizão francesa consiste dos franceses e dos dinamarqueses, enquanto a coalizão britânica inclui o Reino Unido, a Holanda, Portugal e o Reino de Nápoles, né? O movimento não alinhado de nações é a Áustria, a Prússia, a Rússia, a Espanha e também o Império Otomano, que são todos jogáveis. E também a Suécia, que não é jogável, né? Bom, aqui também tem as condições de vitória, né? Cada nação jogável tem cavalaria, infantaria armada com mosquetes e também unidades individuais de ataque e defesa. Adicionalmente, 4 nações como França, Reino Unido, Rússia e Império Otomano também podem ficar uma poderosa elite de infantaria após o desenvolvimento das táticas avançadas, né? Então aqui no final está aqui. Napoleão, o destino da Europa está em suas mãos. O seu povo acredita em você para liderar uma orgulhosa nação francesa à gloriosa glória, né? Olha,
Então, no final das contas, esse é um jogo que reproduzir em minúcias, né, como era a realidade dos franceses e das demais nações europeias no ano de 1800, principalmente já passando pelas conquistas da campanha da Itália, Napoleão empreende, também a conquista da Holanda e posteriormente as campanhas contra a Áustria, a Prússia e também a Espanha, né? Então, o Reino Unido nesse quesito é uma potência marítima, enquanto o Napoleão é uma potência terrestre. Iniciando a partida aqui, estamos aqui observando nossos oponentes. E aqui temos a questão da Itália. É preferível você sempre invadir primeiro a Itália, que ela é uma potência mais frágil e que tem maior potencial de conquista, né? Ela é grande, está próxima da fronteira francesa. Mas no começo eu vou fazer o seguinte: eu vou invadir primeiro a Holanda para garantir o flanco norte e posteriormente eu vou invadir a Itália, né? Então a gente analisa aqui o nosso cenário, o losango da França, né? E aí a partir disso a gente vai fazendo as nossas campanhas militares, né? Então, aqui vamos reunindo nossos soldados. Aqui está a Espanha, né? A gente vê Portugal também. Portugal é uma potência bem frágil, inclusive no final do jogo ela acaba aparecendo nessa partida. E posteriormente o Reino Unido, né? Então eu tive que fazer algumas escolhas que nem sempre foram as mais sensatas, mas que no final das contas acabaram levando a França à vitória, né? Bom, aqui estamos olhando a Alemanha, né, que é a Prússia nesse momento. Tem os países nórdicos, né, tem a questão da Dinamarca e da Suécia. Aqui tem a questão da Rússia, né, que o importante é fazer uma aliança com a Rússia, porque no final das contas a Rússia é um grande poder militar, né? Então, a primeira estratégia napoleônica que devemos fazer é fazer um acordo com a Rússia. Bom, vamos iniciando a nossa partida. Aqui vamos pegar nossos soldados de Bruxelas e destacar em direção a Amsterdã. De Boulogne também vamos fazer a mesma coisa e também da porção norte da França, né? Mosqueteiros não são boas unidades, então é preferível você usar os Voitiers. É importante para o ataque a Amsterdã você utilizar também canhões, porque os canhões eles acabam com as defesas do oponente, né? Mais canhões saindo de Orleans, vai demorar para chegar, né? 3 turnos. E a gente já começa a mobilizar os soldados para atacarem a Itália também, né? Vamos fazer a ofensiva em 2 frentes. Então, vamos destacar mais Voitiers. Eu errei aqui, mas vamos colocar de volta. E a gente destaca destacamentos de Marsella em direção a Milão, né? Então, de uma forma ou de outra a gente vai conseguir fazer como é que se diz? A unificação da Itália, né? Porque a Itália está dividida entre a França, o Reino das Duas Sicílias e também a Veneza, né? E a Veneza está no domínio austríaco. Posteriormente, a Áustria vai acabar entrando em guerra com você, então você vai aproveitar para invadir a Veneza e porções da Áustria-Hungria, né? Vamos atualizar essa unidade, realmente é muito caro, mas a gente tem que prender, né? Cavalaria também é super importante para as guerras napoleônicas. E aí vamos fazer construção também, né? Porque a gente tem que financiar o esforço de guerra. Bom, atacando mais tropas para atacar a Amsterdã. Provavelmente em 3 turnos a Amsterdã irá cair, mas é necessário destacar vários regimentos para ter uma vitória colossal. Então, eu vou utilizar a tropa do Napoleão para formar um exército. A partir disso, formando o exército, eu vou colocando vários soldados para serem mobilizados entre esse exército, né? Cavalaria também super importante. As organizações napoleônicas, né, do exército, elas são cruciais para a criação do novo Grande Armée, inclusive ameaça a Europa, né?
Então, o exército francês, antes da chegada de Napoleão, ele era obsoleto e utilizava armas do período de Luís XVI. Então o exército, mesmo sendo grande, mesmo sendo mobilizado por grandes contingentes de pessoas, principalmente os sans-culottes e outros camponeses que entram no exército francês, o exército ele é pouco profissional e tem o problema de as grandes lideranças francesas elas desaparecem porque ou são mortas na guilhotina ou imigram para a Áustria e para as demais potências europeias. Então a França ela tem que reorganizar totalmente seu exército e criar uma nova forma de militarização, né? Bom, passado isso, vamos mobilizando tropas e também deixando em alerta para eventuais ataques do Reino Unido, né? A trilha sonora desse jogo é muito boa, inclusive, né? Principalmente música erudita. E os gráficos também para a época são bem feitos, né? Não são gráficos tão ruins quanto a gente imagina que eram do início dos anos 2000, né? Bom, vamos mobilizar um pouco de contingentes aqui para a fronteira da Espanha, porque nunca se sabe, né? E a partir disso a gente vai fortificando também as nossas tropas, né? Vamos criar um novo exército com Davout. E agora é o trabalho de paciência, né? Todas as guerras demandam paciência. A estratégia militar ela é calcada pelo esforço também de planejamento. Bom, vamos fortificar essa tropa. Fortifiquemos ela só também. Vamos bombardear Milão. Poxa, erramos. Merda. Vamos depois tentar fortificar nossas tropas. Fortificar a fronteira. E assim fazemos posições de defesa. Os holandeses tentaram nos atacar agora. Vamos ver se a nossa tropa segura. Ó, perdemos um trabalhador. Rússia e Nápoles assinaram um embargo contra nós. É impossível não ficar tenso com esse jogo. Vamos investir em tecnologia, táticas avançadas, obviamente. A gente tem a guarda napoleônica. Então vamos negociar aqui com... Vamos negociar com quem aqui? Não, então vamos negociar com a Rússia, né? Vamos fazer uma proposta a eles. Vamos fazer uma aliança, né? Eu vou oferecer uma coisa muito importante, que é o nacionalismo. Em troca eu quero uma aliança militar com a Rússia, né? Bom, como negociar tratados de passagem, né? E também pactos de mutual proteção. Bom, tem como negociar também o mapa mundial, né? A postura mais diplomática, né? Em que você não perde nada. Vamos fazer um embargo aqui contra Portugal. Ou então a gente parte direto para os britânicos, né? Fizemos um embargo contra os britânicos. Vamos ver se há possibilidade de fazer uma aliança, né? Mas eu acho que é difícil, embora os russos queiram também tecnologia, né? Nós os insultamos com a nossa proposta, mas isso aí é de menos. Mutual proteção também eles não aceitam. Então, vamos negociar e oferecer o nacionalismo. Aí já aceitaram, né? Então já é minha parte de outras coisas para me agregar ao acordo. Os austríacos eles não aceitam. Portugal provavelmente sim. Contra a Holanda. E aí eu ofereço e fizemos o nosso acordo. Aí a gente vai ter que aumentar o investimento em tecnologia para não ficar atrasado, né? Então a gente vai ter perda de dinheiro, mas é uma coisa necessária para a economia francesa. Bom, vamos fazer mobilização de tempo de guerra. A economia francesa ser uma economia já de guerra. Aqui também os outros campos dos assessores, né? A nossa grade de diplomacia. Aqui temos todos os agentes, né? A Prússia,
a Espanha, a Áustria. Vamos negociar aqui com a Prússia. Vamos ver o que a gente pode fazer. O problema da Prússia é que ela é muito instável. Uma hora ela está a favor de você e outra hora ela já está entrando em guerra contigo. Então vamos negociar gemas. Eles não aceitaram. Vamos negociar ouro. Também não aceitou. E aí é aquele trabalho da química fina, em que a gente tem que tentar ao máximo negociar com os prussianos para conseguir o apoio. Eu não vou negociar outros itens porque eu acho que não vale a pena, né? Então, terminamos as negociações. Vamos partir para outro reino, que é o reino da Áustria. O da Áustria tem muita cautela porque a nossa fronteira francesa é justamente fraca na fronteira com a Áustria, né? Eu estou empreendendo uma guerra. Vamos negociar vinho. E em troca eu vou querer o quê? Eu vou querer pelo menos um tratado contra o Reino Unido. Bom, aqui já temos um impasse. Bom, vamos desistir do acordo. Eu acredito que os britânicos... Bom, conseguimos pelo menos um embargo aos britânicos. Então, é isso. Vamos ver as outras civilizações, a Suécia, a Dinamarca, a Portugal. A Dinamarca e eu temos um acordo de mutual proteção. Bom, vamos ver. Claro que essa partida não vai ser uma das mais simples, né? Após isso, iniciamos a nossa fronteira de batalha, né? Então, após os acordos bilaterais que fomos fazendo, principalmente com o Reino Unido, com a Prússia, com a Rússia e também a Dinamarca, e vamos seguir a nossa campanha. Posto isso, inicia-se a nossa campanha contra a Itália e contra a Holanda. E essa campanha é de total dominação, né? Então, acaba que numa parte mais progressista do jogo, né? Temos o sucesso que foi essa campanha. Então aqui nossa grade de tecnologia. Eu acho que ainda temos que aumentar o investimento em tecnologia. Mesmo sendo um prejuízo para o Tesouro Francês, é estratégico a gente fazer isso. Bom, isso aqui não vai ficar impune, né? Vamos iniciar nossa campanha contra essas tropas holandesas aqui. Tomara que essa cavalaria consiga chegar até a tropa holandesa. Aparentemente vai chegar e vamos conseguir aniquilá-los. Ganhamos. Bom, vamos tomar o nosso trabalhador que foi tomado, né? Botar ele para fazer alguma coisa. E aí vamos seguindo a nossa campanha. Essa campanha aqui não vai ser fácil, né? Mas a gente vai empreender o máximo de força possível, né? Utilizar a tática da Blitzkrieg, utilizar o máximo num ponto específico para acabar se sobrepondo ao oponente, né? Vamos atacar Milão. Nossa tropa não deu certo. Vamos ver aqui, então. Vamos fortificar essa tropa, eu acredito que é o ideal a ser feito. Esses malucos em Orleans aí sem fazer nada, né? Bom, fortifica aí. Fortificar também. E a gente tem duas fronteiras que a gente tem que se preocupar. Da Prússia junto com a Áustria. E se os dois entram em guerra com a gente, perdemos. E a fronteira da Espanha, que não é que a gente vai perder, mas
a Espanha vai dar muito trabalho de deslocamento de soldados e também atrapalhar o esforço de guerra em outras regiões do continente. Não tá dando certo. Tá sendo desperdício atacar isso aqui. Mas vamos insistindo, talvez a gente consiga. O certo é fortificar, né? Vamos tirar a Itália. Vocês estão cientes que o Napoleão de origem ele é italiano, né? Ele surgiu na região da Córcega, foi recentemente tomada dos franceses no governo de Luís XVI, né? O Napoleão Bonaparte da família Bonaparte. Então, o pai dele apoiou a conquista da ilha da Córcega, principalmente para ter maiores vantagens, né? Embora Napoleão seja de uma pequena nobreza, ele não seja tão influente no quesito da França. Mas o Napoleão ele acaba ascendendo no exército francês e participa dos treinamentos nas tropas da artilharia, né? A primeira ofensiva de Napoleão que acontece é na cidade de Toulon contra a esquadra inglesa, né? Que ele bombardeia os navios ingleses e acaba tendo êxito, né? Posteriormente ele acaba se envolvendo com os gerondinos, ele é preso com os jacobinos e depois ele participa do diretório quando ele sufoca um levante monarquista, né? Que aí ele conhece figuras importantes do diretório napoleônico, né? Bom, vamos fortificar aqui. Vamos te levar para algum lugar aqui para se produzir para a França. E posteriormente a essa partida a gente vai seguindo em direção também ao jogo como um todo, né? Então vamos iniciar esse jogo. Posteriori vamos ver o andamento desse jogo, né? O que me preocupa nesse jogo é o avanço dos britânicos. Inclusive, eu vou ter que sacrificar uma cidade em virtude do avanço dos britânicos para eles não terem uma cabeça de ponte que me ameace, né?
Feita a minha escolha de abandonar a cabeça de ponte de Brecht, acaba que eu atrapalho a ofensiva britânica. Dessa maneira eu consigo pelo menos me concentrar na Europa, então na aniquilação tanto da Itália quanto também tomar possessões da Áustria e da Espanha. Então, acabou que foi um sacrifício, mas que no final das contas se justifica, porque se eu mantivesse aquela cabeça de ponte ali, provavelmente os britânicos iriam usar contra mim. Eu teria que ficar preocupado em defender meu flanco noroeste, né? Então acaba que foi uma escolha difícil, mas que foi necessária. Avançada a partida, eu opto por fazer alguns cortes, porque a partida ao todo tem mais de 4 horas, então eu vou avançando principalmente para não deixar a transmissão ainda mais cansativa. De toda forma, com a avançada da minha conquista, eu tomo cidades importantes como Zagreb e Veneza, estou na ofensiva da cidade de Roma e também tomei cidades da Espanha. Então, de maneira que a Guerra Napoleônica ela se expande por todo o continente europeu e posteriormente a gente tem o andamento da ofensiva, chega ao seu apogeu com a tomada de vários outros reinos, né?
Essa parte final da transmissão acaba que eu opto por expandir tanto nos meus domínios em Portugal, acabo aniquilando o Reino de Portugal, como a cidade de Gibraltar do domínio espanhol. Continuo minha ofensiva contra os britânicos, inclusive posteriormente tentando invadir o Canal da Mancha, tomando a cidade de Nottingham. De toda forma, essa partida se estende por mais de 3 horas, então eu realizei os cortes justamente para não ficar ainda mais cansativo.
mas a extensão dessa partida ainda está por vir. Posteriormente eu faço um vídeo em anexo explicando como é que eu fiz a vitória contra os Bitcoin, né? Então esse é um discorrimento sobre o Civilization 3 e como a sua complexidade pode ser utilizada para o ensino de jogos, ensino da história, sobretudo depois do trabalho de Paul Gee falando sobre a utilização no ensino médio do Civilization como uma plataforma de estudos sobre como é que pode ser utilizada a história contrafactual. De fato, Napoleão não teve tantas conquistas quanto as que eu empreendi nesse momento, inclusive porque eu optei por não entrar em guerra com a Prússia nem com a Áustria, que justamente foram os dois focos de Napoleão, e também não fiz a besteira de entrar em guerra contra a Rússia, né? Essa é a exposição que eu gostaria de trazer sobre o Civilization 3.